E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez é um vídeo bem legal, porque eu trouxe a minha irmã como primeira convidada, não podia ser outra pessoa, doutora Brenda. E hoje vamos falar sobre a iniciação científica que ela fez durante a faculdade. Isso mesmo, pessoal. Eu sou formada em biomedicina, fiz a especialização em estética e atualmente eu trabalho com harmonização facial. Essa minha especialização em harmonização facial foi feita em Harvard, nos Estados Unidos, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a iniciação científica que eu fiz durante a faculdade e que isso faz você ser um destaque na sua turma. Então vamos já direto ao assunto. Como você soube que existia a iniciação científica? Eu soube que existia a iniciação científica pelos professores, né? Os professores, eles comentavam bastante, porque para você ser um aluno de destaque, você tem que fazer uma iniciação científica. Para você saber mais, você tem que fazer uma iniciação científica. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Não, eu quero ser diferente, eu quero ser uma aluna fora do comum. Então, por isso, eu fui correr atrás de entrar na iniciação científica. E como você entrou? Qual foi o pontapé inicial? Eu comecei a ir atrás dos professores, né? Já que eles falaram que era importante, que tinha que entrar, como que eu fazia para entrar? Eu não sabia. Aí um falava, você precisa de um orientador. Aí eu, tá bom. E você pode ser meu orientador? Normalmente eles vão falar, não tenho tempo e não sei o quê, mas não desiste, vai para o próximo. Até que chegou uma professora que falou, olha, eu não tenho tempo, eu não trabalho com isso, mas eu posso te indicar uma outra professora. Yeah! E aí eu fui atrás dessa professora no laboratório. Foi aí que realmente essa professora me deu a oportunidade de entrar para a iniciação científica. Legal. Bem louco! E como foi seu projeto? Qual era a sua ideia? Normalmente, você entra para o projeto de um professor. Tanto que você pode correr atrás de um professor na USP, você pode correr atrás de um professor na Unifesp, mas eu não queria um outro projeto, porque o que aconteceu? Eu sempre trabalhei numa clínica de estética e uma senhora, colega nossa da igreja até, ela tinha se machucado e ela tinha diabetes. Não cicatrizava, né? A gente sabe que diabetes é muito difícil de cicatrizar. Mas lá na clínica tem a fototerapia. Então, a gente utilizou a fototerapia para aumentar a cicatrização local dessa senhora. E o médico queria amputar a perna dela. Só que com a fototerapia conseguiu regenerar e ela não precisou amputar, ela voltou a andar. Então foi tipo uma coisa muito legal. E eu falei, não, eu quero saber mais sobre isso, eu quero estudar isso, porque isso pode salvar vidas, né? Imagina você ter que cortar uma perna, ter que cortar um membro, pra muita gente é acabar com a vida. Então foi nisso que eu comecei a correr atrás da fototerapia. E aí eu contei essa história pra professora e falei, eu quero trabalhar com fototerapia. Ela não conhecia sobre fototerapia e tal, mas ela falou, olha, já que você está falando da cicatrização e da fototerapia, você consegue esse aparelho? Eu falei, consigo. Porque tinha uma empresa que eu conheço, a KLD, acho que não tem problema falaram que iriam emprestar o equipamento. Seria aquele cabeçote com os LEDs. Sim, um cabeçote com os LEDs. Então, ficou mais fácil por isso, porque eu tive o empréstimo do aparelho. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, no processo de cicatrização tem os macrófagos, eu trabalho com macrófagos, então a gente vai juntar esses dois. Porque você tem o LED, eu tenho os macrófagos, escreve um projeto sobre isso. E assim, foi meio desesperador, porque eu não sabia como escrever um projeto, não sabia o que fazer. E aí eu fui correr atrás.
fui pesquisar na internet como fazer um projeto, peguei outros projetos, perguntei para os outros alunos lá do laboratório como fazia, tal, porque muitas vezes na iniciação científica é assim mesmo, porque você não sabe como fazer, tudo aquilo ali é novo para você e muitas vezes o professor não tem tempo para te ajudar do jeito que você precisava e você tem que fazer. E é uma informação difícil, né, de achar na internet. Sim, tipo, sim, não é ninguém fácil. faz um passo a passo de como fazer. Exatamente. Então, o que aconteceu? Fui atrás de tentar achar isso. E aí, ela queria me inscrever para a bolsa de iniciação científica. Eu peguei mais ou menos o modelo da Bolsa Santander e foi aí que eu escrevi. Eu fui aprovada pelo Santander e aí nisso eu ganhava em média 260 reais por mês. Também nessa época, o que eu fazia? Fazia coisa para vender na faculdade e tudo mais, porque eu não conseguia mais trabalhar tanto quanto antes para focar um pouco na iniciação científica. Então eu tinha que me virar. Esses 260 reais eram para ajudar em passagem e também para ajudar a comprar algumas coisas para o projeto que não são coisas baratas. Então eu tinha que me virar. E quanto tempo que tem de duração, em média, uma iniciação científica? Em média, 1 ano. Quando você entra com o projeto, tudo, você precisa esperar ser aprovado. Depois de aprovado, o professor precisa ter disponibilidade para colocar esse projeto para andar com você. Então, não é tão simples assim. Por isso que demora também. Então, não é só o seu projeto. Você tem que estar lá no laboratório para acompanhar o projeto de outras pessoas também. Aí, depois disso, eu lembro que foi em janeiro de 2017, dia 2 de janeiro, 2 ou 3, a gente começou o projeto, ou seja, eu não tive férias praticamente, porque acabou as aulas, aí teve um período mais curto de férias, já em janeiro, bem no comecinho a gente começou e foi até depois do carnaval, eu indo todos os dias pro laboratório pra cuidar das minhas células, igual você cuida de bichinho virtual. Era assim, todos os dias tinha que ir lá e trocar a comidinha delas e tudo mais. O único problema é que o laboratório era muito longe da minha casa, em média de 2h30, então eu gastava 2h30 pra ir, mais 2h30 pra voltar. Metade do dia já ia aí. Sim, só no transporte. E no final deu certo? Como terminou? Assim, nós tivemos alguns problemas nos resultados, porque os laboratórios no Brasil são bem complicados, né? Nem todos têm tudo que precisa. Por exemplo, tive que tirar as células do laboratório para mandar para outro laboratório. Então eu acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho, acaba influenciando realmente. E aí, mas no final das contas, os resultados foram bem legais. Principalmente as fotos de microscópio foram muito legais. Você consegue ver a diferença de uma célula que foi incidida pela luz azul, pelas células que foram incididas pela luz vermelha, pelas células que nós não utilizamos a luz. Então, os resultados foram bem legais, assim, principalmente nessa questão de análise microscópica. E aí, no final, o que você tem que fazer? Você tem que escrever um projeto de conclusão, né, do seu trabalho inteiro. Então, e você tem tempo para mandar isso. Também é bem complicado, porque é um negócio que você nunca fez, você não sabe como fazer. Muitas vezes não tem quem te ajuda a colocar isso para frente, né? Graças a Deus eu tive a ajuda de um outro aluno, que na verdade ele era aluno de doutorado. E ele me ajudou bastante, ele trabalhava no mesmo laboratório que eu. E aí, depois disso, você manda o projeto pra frente e aí eles vão analisar o projeto. E depois você pode fazer um artigo científico para mandar para uma revista. Isso também é bem legal e conta bastante. Consolida seu nome, né? Sim, conta bastante no seu currículo, né? E como eu tinha esse sonho de estudar fora e tudo, a partir desse momento que eu entreguei meu trabalho, eu já foquei em outra coisa.
agora que eu vou retomar para escrever o artigo científico para mandar para a revista. Por quê? Como eu queria muito estudar fora, eu tive que trabalhar muito, muito mesmo, me virar tal, para conseguir esse meu objetivo. Então, foi isso. Na hora que termina, é um alívio e uma coisa muito boa. Eu tive muito trabalho para fazer todo o projeto, desenvolver tudo, só que eu pude usar esse projeto no meu TCC. Então, no último ano... Facilitou o seu último ano. Sim, facilitou muito. No último ano, eu via todo mundo se matando, Ficando se louco. descabelando. E aí, eu ficava assim, tipo... Tá tranquila, pronto, né? tá pronto. Fica a dica, Eu acho- pessoal. Eu acho que eu fui fazer meu TCC 2 dias antes da entrega. E entreguei. E assim, foi um dos melhores projetos da sala, porque foi um projeto que a gente utilizou célula, foi um projeto que a gente teve que correr atrás de bioética, porque quando você trabalha com célula, é como se você trabalhasse com gente. Você tem que ter todas as aprovações, tudo mais. Então acho que é isso, né? Tem mais alguma informação importante que você queira passar? Não, eu acho que o principal, assim, faça iniciação científica que você vai ficar tranquila no TCC. Acho que Eu já esse tô é o com esse principal. projeto já. É, Começar agora, no primeiro ano já. exatamente. Você pode ficar até mais tempo do que um ano. A bolsa cedendo, né? Depende disso. Sim, mas você pode fazer sem bolsa também. Mas aí você precisa tirar o dinheiro do seu bolso, no caso. Isso, exatamente. Vamos tentar a bolsinha, né, pessoal? Então acho que é isso. Vamos trazer outros vídeos com ela pra falar de outros assuntos, pra falar dessas especializações, pra falar da faculdade de biomedicina em si. Então fiquem ligados que vai ter muita coisa aí. Vou deixar o arroba dela aqui. Qualquer dúvida pode encher o saco dela lá, ela vai responder, né? Sim, com certeza. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo! Beijo.